Você foi programado para ser pobre. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade quebrar isso. Enquanto você vive no automático, repetindo padrões que herdou da sua família, do seu bairro, da sua escola, existe uma elite silenciosa que já descobriu algo que você ainda ignora. Riqueza não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. A maior prisão não tem grades, tem crenças. E cada dia que você repete as mesmas desculpas, cada manhã que você acorda sem um plano, você cava um pouco mais o buraco onde sua liberdade está enterrada. Mas isso termina hoje. Se você quer entender como os milionários pensam, agem, falham e se levantam, esse vídeo é o que você precisava ouvir há anos. Hoje, você vai descobrir as 20 atitudes que moldam uma mente milionária. E não são dicas de motivação barata. São princípios reais, testados, violentos, capazes de virar sua mentalidade do avesso e ativar o que você tem de mais poderoso, sua capacidade de decidir. No final deste vídeo, você vai olhar no espelho e ver alguém que não aceita mais viver pequeno. Mas antes disso, eu preciso te avisar. Esse vídeo não é para os fracos. É para quem está pronto para abandonar desculpas, romper com a mediocridade e, finalmente, conquistar uma vida digna do seu potencial. Você não tem um problema de dinheiro, você tem um problema de mentalidade. Essa é a verdade que ninguém quer te dizer. Você pode trabalhar mais, estudar mais, se matar em 2 empregos, mas se dentro da sua cabeça ainda roda o mesmo software quebrado, o dinheiro que entra vai escapar como água entre os dedos. Desde criança, você foi bombardeado por frases como: dinheiro não dá em árvore, melhor ter pouco e honesto, rico não entra no céu. Essas frases não são inocentes, são linhas de código inseridas no seu sistema mental. E sabe o que elas fazem? Sabotam seu sucesso. Você se sente culpado por querer mais. Você se sabota quando começa a vencer. Você rejeita oportunidades porque não parece certo. Isso é programação de escassez, e ela opera no subconsciente sem pedir sua permissão. T. Harv Eker, autor de Os Segredos da Mente Milionária, viveu isso na pele. Ele quebrou dezenas de vezes. Falhou, desistiu, até perceber que o problema não era o negócio, era ele. Mais precisamente, a mente dele. Foi só quando ele reprogramou seus padrões internos de pensamento, trocando crenças limitantes por crenças de abundância, que tudo mudou. E o resultado? Ele construiu sua fortuna do zero e, mais importante, manteve. Agora olha para você. Quais frases estão rodando no seu subconsciente? Você diz para si mesmo que não nasceu para isso, que sua realidade não permite, que é difícil demais. Então, anota isso. Você nunca vai ganhar dinheiro consistentemente se, no fundo, acredita que não merece, ou que dinheiro é sujo, ou que riqueza é para os outros. Reprograme-se, substitua. Não posso por como posso. Nunca consegui por ainda não consegui. Não nasci para isso por vou aprender a ser isso. O que você tolera se torna seu teto. E se você tolerar pobreza mental, sua vida nunca vai transbordar. Mas calma, porque no próximo capítulo eu vou te mostrar a escolha simples e brutal que separa os que vencem dos que se arrastam. Está pronto para cruzar essa linha? Um dia você precisa decidir: continuar sendo vítima da sua história ou se tornar o autor dela. Existe um ponto na vida em que tudo muda. Não é quando você ganha mais, não é quando alguém te ajuda, é quando você decide. Simples assim. E brutal assim. A maioria das pessoas vive como passageira na própria vida. Reclamam do governo, do patrão, da crise, da sorte. Mas não entendem que a vida só começa de verdade quando você assume 100% de responsabilidade. Tudo o que está na sua vida, você atraiu ou permitiu. E essa não é uma frase motivacional. É um fato. A diferença entre um milionário e alguém quebrado, muitas vezes, não é talento nem sorte. É uma decisão. Uma decisão inegociável de nunca mais aceitar viver pequeno. Quer um exemplo? Oprah Winfrey. Mulher, negra, pobre, abusada sexualmente na infância. Estatisticamente,
ela deveria ter fracassado. Mas um dia ela decidiu: eu não vou ser definida pelo que me aconteceu. Ela se tornou uma das mulheres mais ricas, influentes e respeitadas do planeta. Não por milagre, mas por decisão. E agora a pergunta que você precisa se fazer: você já decidiu? Ou ainda está esperando que a vida mude por você? Escreva, literalmente, escreva num papel: a partir de hoje, eu decido vencer. Não é mágica, mas é o ponto de virada. Porque quando você decide de verdade, você age diferente, você fala diferente, você anda diferente, você atrai diferente. A vida muda quando você muda. Mas primeiro, você precisa decidir quem você vai ser. No próximo capítulo, você vai entender por que os milionários falam pouco e agem como se o mundo estivesse ouvindo cada passo deles. Prepare-se para descobrir o poder do silêncio. Enquanto você fala, o mundo escuta. Mas quando você age em silêncio, o mundo se curva. Pessoas comuns gastam energia tentando impressionar. Pessoas extraordinárias usam o silêncio como arma. Milionários sabem: quanto mais você fala dos seus planos, menos energia sobra para executá-los. A ciência comportamental comprova: falar sobre seus objetivos ativa a sensação de já ter conquistado algo. Resultado: você relaxa, perde foco, perde fome. Enquanto isso, os gigantes jogam em outro nível. Eles trabalham em silêncio, agem no escuro, deixam que os resultados gritem. Elon Musk raramente fala antes de fazer. Ele não anuncia ideias, ele lança foguetes. Enquanto outros estão em reuniões discutindo possibilidades, ele já está testando protótipos. O silêncio é a estratégia dele. Porque o barulho distrai, a execução transforma. E você? Está postando frases de efeito ou construindo algo real? Está falando para impressionar ou ficando quieto para surpreender? Aplique a regra dos invisíveis. Não fale de seus planos, construa-os. Não conte seus próximos passos, execute-os. Não busque validação, busque impacto. Quem cala, trabalha. Quem age em silêncio, domina o jogo. No próximo capítulo, vamos mergulhar fundo na prisão invisível que você carrega desde a infância, as crenças limitantes. E vou te mostrar como elas estão sabotando silenciosamente cada tentativa sua de enriquecer. Pronto para encarar a verdade? A maior prisão do mundo é mental. Você pode ter talento, pode ter energia, vontade, até inteligência. Mas se dentro da sua cabeça você acredita que não merece, que não é capaz, que não é para você, você já perdeu. Crenças limitantes são ideias fixas, geralmente inconscientes, que funcionam como filtros da realidade. Você enxerga o mundo não como ele é, mas como você acredita que ele funciona. E se você acredita que dinheiro é difícil de ganhar, quem enriquece perde a alma. Sucesso é para os outros, não para você. Sua mente vai sabotar qualquer tentativa sua de romper esse padrão. Você se aproxima da riqueza e dá um jeito de perder. Você cresce e entra em pânico, implode, se sabota. Por quê? Porque inconscientemente você está tentando voltar para a zona confortável da escassez. Henry Ford cresceu pobre, abandonou a escola cedo. Aos olhos do mundo, ele estava fadado ao fracasso. Mas ele dizia: se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Ele escolheu acreditar diferente. Escolheu quebrar o ciclo mental da escassez que aprendeu na infância. Resultado? Mudou a indústria. Mudou o mundo. Você precisa identificar suas crenças limitantes agora. Liste no papel as frases que você ouviu na infância sobre dinheiro, sucesso, ricos. Depois, desafie cada uma delas. Pergunte: isso é verdade? Ou é só o que me ensinaram? E agora, troque essas crenças por novas verdades. Dinheiro é difícil. Para: dinheiro recompensa quem resolve problemas reais. Não sou bom o bastante. Para: posso me tornar excelente com disciplina. Você não muda sua vida até mudar suas crenças.
E no próximo capítulo vamos falar sobre a arma secreta dos ricos que ninguém quer usar: a disciplina. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo. Você não precisa de mais motivação, você precisa de mais disciplina. A maioria espera sentir vontade para agir, mas milionários não esperam. Eles executam, com vontade ou sem vontade. Porque eles entenderam um princípio brutal: motivação é instável, disciplina é soberana. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. É acordar cedo quando o corpo grita por mais sono. É continuar quando tudo em você quer parar. Ela é o cimento invisível da consistência, e consistência é o que transforma a ação em resultado. Quer saber o que separa os que sonham dos que realizam? Os sonhadores esperam sentir, os realizadores fazem. Jocko Willink, ex-Navy SEAL, acorda todos os dias às 4h da manhã. Não porque ama, mas porque sabe que a disciplina forja caráter, e caráter forja resultados. Ele não negocia com a mente preguiçosa, ele domina, ele age, e o mundo respeita. Você quer mudar de vida? Então comece pequeno. Estabeleça horários fixos, cumpra, crie uma rotina matinal. Execute, defina metas diárias, bata, e faça isso todos os dias. Não interessa se está cansado, não interessa se está desanimado. Você não é controlado pela emoção, você é guiado pela missão. A disciplina que você evita é a liberdade que você nunca terá. No próximo capítulo, vamos entrar em um princípio milenar, vindo direto dos estoicos, que virou arma secreta de muitos milionários: o detachment. Quer descobrir como o desapego pode te deixar mais forte, mais livre e mais rico? O homem que não depende de nada domina tudo. Enquanto a maioria vive presa a resultados, validação e reconhecimento, os verdadeiros milionários vivem com uma vantagem brutal. Eles são desapegados, não de forma irresponsável, mas de forma estratégica. Detachment, ou desapego, é um princípio estoico profundo. Não significa ser frio, significa não se tornar escravo do que você deseja. Quando você precisa que algo aconteça, você fica fraco, ansioso, desesperado. Mas quando você age com desapego, você entra em um estado raro de poder. Você negocia melhor, toma decisões mais frias, assume riscos com clareza. Você não está implorando, você está escolhendo. Jeff Bezos, ao lançar a Amazon, não estava apegado ao resultado imediato. Ele sabia que podia falhar, mas isso não o impediu de agir. Enquanto outros estavam focados em retorno rápido, ele estava comprometido com o longo prazo, com a construção de algo grande. Esse desapego deu a ele coragem para investir, errar, testar e dominar. Agora olha para sua vida. Você está obcecado por resultados rápidos? Você se sente derrotado quando algo dá errado? Você entra em pânico quando não tem controle? Então, comece a praticar o desapego. Foque na ação correta, não no resultado imediato. Encontre força na sua missão, não nos aplausos. Aprenda a perder para se tornar inabalável. Quanto menos você precisa, mais livre você é. E quanto mais livre, mais perigoso você se torna para o mundo. No próximo capítulo, você vai entender por que os milionários não vivem de urgência. Eles jogam o jogo de forma diferente. Pensam em décadas, não em dias. Se você não está disposto a esperar 5 anos por um resultado, então você está condenado a fracassar para sempre. Vivemos na era do agora. Likes instantâneos, recompensas imediatas, promessas de enriquecimento em 7 dias. Mas os verdadeiros milionários, eles não jogam esse jogo. Eles têm uma visão que atravessa o tempo. Mentalidade milionária é baseada em construção, não em pressa, não em atalhos, em paciência estratégica. Milionários sabem que riqueza real, aquela sólida, inabalável, leva tempo, mas vale a pena. Porque uma vez construída, ela se multiplica sozinha. Warren Buffett começou a investir ainda adolescente, mas só se tornou bilionário depois dos 50 anos. Ele não correu, ele plantou, regou, esperou.
e hoje colhe frutos que multiplicam enquanto ele dorme. A diferença entre Buffett e os impacientes? Ele pensava em décadas. Você quer tudo para ontem? Então pergunte a si mesmo: está construindo um castelo ou uma cabana de palha? Se você age como um escravo do imediatismo, você desiste rápido. Você muda de plano a cada semana. Você não aguenta o desconforto do crescimento. Comece a jogar o jogo certo. Pense em 5, 10, 20 anos. Crie algo que cresça com o tempo. Tenha paciência para colher com abundância. O pobre corre atrás de dinheiro. O rico planta árvores que dão dinheiro por décadas. No próximo capítulo, vamos abrir o código da riqueza. Como milionários, transformam problemas em oportunidades e criam valor onde ninguém vê. O dinheiro não vai para quem reclama. Ele vai para quem resolve. Enquanto a maioria vê problemas como obstáculos, os milionários os veem como atalhos para a riqueza. Eles aprenderam um segredo simples, mas brutalmente poderoso. Quanto maior o problema que você resolve, maior o cheque que você recebe. O mercado não paga por esforço. O mercado paga por valor. E o que é valor? Valor é aquilo que resolve dores reais, economiza tempo, gera resultado, transforma vidas. Quanto mais valor você gera, mais dinheiro você atrai. Simples assim. Mas aqui está o erro fatal. Pessoas comuns fogem dos problemas. Milionários correm na direção deles. Sara Blakely, fundadora da Spanx, percebeu um problema simples. Mulheres queriam se sentir mais confiantes com roupas apertadas. Ela criou uma solução. Sem investidores, sem experiência. Apenas visão plus ação. Hoje é bilionária, porque não fugiu do problema. Ela o transformou em ponte. Agora reflita. Quais problemas você está ignorando, reclamando ou achando que não tem solução? Eles podem ser sua mina de ouro. Você só precisa mudar o foco. Pare de fugir dos problemas. Encontre uma forma única de resolvê-los. Transforme solução em valor. Valor em renda. Renda em riqueza. Quem resolve problemas constrói riqueza. Quem cria problemas constrói desculpas. No próximo capítulo, vamos entrar na mente da elite e entender por que apenas uma pequena fração das pessoas realmente se tornam ricas. Chegou a hora de falar da brutal e real regra dos 5%. 95% vão desistir. Apenas 5% vão aguentar. E desses, nasce a elite. Essa é a verdade que dói, mas liberta. A maioria não vai vencer. Não por falta de capacidade, mas por falta de constância. A regra dos 5% é cruel, mas real. 100% começam animados. 80% param na primeira dificuldade. 15% tentam de novo, mas com medo. Só 5% continuam, mesmo sem garantias. Esses 5% entendem que sucesso é uma maratona silenciosa, não um sprint motivacional. Eles continuam quando o resto para. E é por isso que vencem. Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando os homens mais ricos da sua época. Sem pagamento, sem certeza, sem promessas. Ele fez parte dos 5%, porque ele acreditava em algo maior. E o resultado? Criou o livro que transformou mais milionários do que qualquer outro na história. Pense e enriqueça. Você quer vencer? Então pare de se comparar com quem começou ontem. E comece a se comprometer com o longo prazo. Não pare quando estiver cansado. Não recue quando estiver com medo. Não negocie com sua missão. Seja dos 5%, a minoria que continua, que cresce, que colhe. Os fracos desistem com dor, os fortes crescem com ela. No próximo capítulo, você vai descobrir o princípio mais ignorado da riqueza. Pensar menos, agir mais. Porque pensar demais está te deixando pobre. Quanto mais você pensa, menos você age. E quem não age, empobrece. Vivemos uma epidemia de excesso de pensamento e escassez de execução. É gente demais analisando, planejando, estudando, mas na hora de agir, travam. Pensar não muda vidas. Ação muda. Existe um nome para isso. Paralisia por análise. É o ciclo destrutivo de pensar demais, duvidar demais, procrastinar sempre,
O cérebro, por medo de errar, te convence de que é melhor esperar mais um pouco. E a vida vai passando. Os milionários jogam outro jogo. Eles agem antes de estarem 100% prontos. Eles sabem que a ação traz clareza, aprendizado, evolução. Richard Branson, fundador do grupo Virgin, já disse: se alguém te oferecer uma oportunidade incrível e você não souber fazer, diga sim. Depois aprenda como. Essa é a mentalidade dos que vencem. Aceitam o desafio, depois se adaptam. Foi assim que Branson construiu um império em áreas que ele nem dominava no início. Você quer crescer? Então, pare de esperar a hora perfeita. Pare de buscar a estratégia ideal. Pare de duvidar de cada passo. Haja. Agora. Imperfeitamente. Mas haja. Comece com o que tem, onde está, com o que sabe. A vida não recompensa os mais inteligentes. Ela recompensa os que se movem. No próximo capítulo, vamos revelar uma das técnicas mais poderosas dos milionários: modelagem. A arte de copiar os gigantes sem perder sua essência. Sucesso deixa pistas. Os tolos ignoram, os sábios seguem. Você não precisa reinventar a roda. Você só precisa descobrir quem já chegou onde você quer chegar e fazer o que essa pessoa faz. Esse é o atalho mais poderoso da mente milionária: modelagem. Modelar não é copiar, é estudar padrões mentais, comportamentais e estratégicos de pessoas que alcançaram o sucesso real. Você entende como pensam, o que priorizam, como reagem aos desafios, onde focam sua energia. E aplica na sua realidade. Funciona porque elimina tentativa e erro. Você aprende com as cicatrizes dos outros. Thomas Edison, um dos maiores inventores da história, foi modelo para muitos. Mas a história de Edwin C. Barnes é a prova viva do poder da modelagem. Barnes não tinha dinheiro, não tinha contatos, mas tinha uma obsessão: trabalhar com Edison. Ele não queria um emprego, ele queria uma chance. E quando conseguiu, estudou Edison como um aluno estuda um mestre. Barnes modelou a forma como Edison pensava. Absorveu sua visão, sua ética, sua ousadia. Resultado? Virou sócio, ficou rico e entrou para a história. Agora olhe para você. Quem são seus modelos? Você tem estudado os gigantes ou está tentando dar um jeito? Escolha 3 pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Estude seus livros, veja suas entrevistas, aplique seus princípios e lembre-se, você não precisa ser eles, mas pode agir como eles, até se tornar sua melhor versão. Os fracos invejam, os fortes modelam e os milionários aprendem com os mestres. No próximo capítulo, vamos expor o fator mais negligenciado da sua vida financeira: o ambiente. Porque ninguém constrói um império cercado por quem pensa pequeno. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E se elas estão quebradas, adivinha onde você vai parar? Ambiente é tudo. Não existe mente milionária que sobreviva cercada por mentalidade de escassez. Você pode estudar, planejar, agir, mas se estiver cercado de pessoas que reclamam, duvidam, procrastinam, vivem no tá bom assim, você está se sabotando silenciosamente. A psicologia comportamental é clara. Somos moldados pelo meio. Palavras, atitudes e comportamentos ao nosso redor afetam diretamente nossas decisões. Você começa a falar como eles, pensar como eles, agir como eles e, claro, ganhar como eles. Napoleon Hill não nasceu no meio da elite, mas quando teve a chance de conviver com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, tudo mudou. Carnegie não apenas deu acesso, ele modelou a mente de Hill. Hill passou a ver o mundo sob a ótica dos ricos, e isso reconfigurou tudo: seus pensamentos, hábitos, ambições. Foi o ambiente certo que ativou seu potencial adormecido. Olhe ao redor. Com quem você está andando? Quem você escuta? Quem você segue? Se sua mesa está cheia de pessoas que só falam de dívidas, novela e reclamações, você está cavando a própria falência mental. Mude isso. Corte ou limite o convívio com quem puxa para baixo. Busque ambientes
onde você é o menor da sala. Cerque-se de gente que te obriga a crescer. Você nunca vai viver como um milionário se continuar rodeado de mentalidade de sobrevivência. No próximo capítulo, vamos mergulhar em algo ainda mais profundo: o silêncio interno. Porque antes de dominar o mundo, você precisa dominar a si mesmo. Enquanto você não silenciar o caos dentro de si, continuará reagindo à vida, em vez de comandá-la. Quer saber por que os milionários parecem frios, calculistas, serenos? Não é arrogância, é domínio. Eles entenderam que o verdadeiro poder não vem de falar mais alto, mas de pensar com clareza em meio ao caos. O mundo grita. As redes sociais berram. A vida cobra. Mas os milionários não se deixam contaminar. Eles cultivam o que os estoicos chamavam de ataraxia, um estado de mente imperturbável. Essa calma interior não é natural. É construída com silêncio, com foco, com disciplina emocional. Porque quem é escravo das emoções não comanda decisões. Marcos Aurelius, imperador romano e filósofo estoico, liderava um império em guerra, mas escrevia diariamente para si mesmo sobre calma, autocontrole e silêncio mental. Mesmo com o mundo desmoronando ao redor, ele se mantinha inabalável. Esse é o segredo. O império fora só se sustenta quando o império dentro está em paz. Como está seu mundo interno? Ansioso, agitado, reativo, emocionalmente frágil? Então, implemente isso agora. 10 minutos de silêncio absoluto todo dia. Nada de celular. Só você e seus pensamentos. Respiração consciente. Traga o foco para o presente. Escrita. Descarregue a mente no papel. Limpe o campo de batalha interno. O homem que domina o silêncio interno é invencível por fora. No próximo capítulo, vamos virar o jogo com algo que poucos entendem: o fracasso. Porque os milionários não fogem dele. Eles o transformam em arma. Enquanto você tiver medo de fracassar, continuará pobre. Fracasso não é o oposto do sucesso. É o pedágio obrigatório para chegar lá. Todo milionário de verdade já fracassou. Alguns dezenas de vezes, mas ao invés de recuar, eles aprenderam a converter o fracasso em combustível. O fracasso dói, mas ele ensina o que o sucesso não revela. Ele mostra onde estão suas fraquezas, suas ilusões, seus limites mentais. E mais, fracassar é o processo que testa se você merece o próximo nível. Só continua quem realmente está comprometido. O resto fica pelo caminho. Steve Jobs foi expulso da própria empresa, ridicularizado, subestimado, mas ele não se vitimizou. Ele usou o fracasso como reinvenção. Criou a Next, salvou a Pixar e voltou à Apple para transformá-la na empresa mais valiosa do mundo. O fracasso lapidou a lenda. Você errou, caiu, foi rejeitado. Perfeito. Essa é a sua chance de provar quem você é. Mas só se levantar não basta. Você precisa aprender, corrigir, se reinventar. Analise o erro com frieza. Extraia lições práticas. Volte com mais estratégia e menos ego. Fracassar não te torna fraco. Fugir do fracasso, sim. No próximo capítulo, vamos revelar a base sólida que sustenta grandes conquistas. Os rituais diários. Pequenas ações executadas com disciplina absurda que acumulam resultados gigantescos. Você não se torna milionário de repente. Você se constrói hábito por hábito. A maioria sonha com um salto quântico, uma virada mágica, um momento eureka. Mas os milionários sabem a verdade. Riqueza é o acúmulo silencioso de decisões consistentes. É o que você faz todos os dias, especialmente quando ninguém está vendo, que constrói o seu império. Seu cérebro funciona com padrões, rotinas, automatismos. Tudo o que você repete, ele transforma em identidade. Se seus dias são desorganizados, sua mente será fraca. Se suas manhãs são caóticas, seu foco será disperso. Seus rituais são o código-fonte da sua realidade. Milionários não têm dias comuns. Eles têm rituais sagrados. Tony Robbins, um dos maiores estrategistas de performance do mundo, tem um ritual matinal inegociável.
Ele começa o dia com respiração intensa, banho gelado, visualização de metas, prática de gratidão. Esse ritual prepara sua mente e corpo para a alta performance. Antes de o mundo acordar, ele já está em guerra. Quais são seus rituais? Você acorda olhando o celular? Começa o dia sem direção, sem intenção, sem estrutura? Então, está construindo caos. Comece com isso. Acorde no mesmo horário todos os dias. Crie uma rotina matinal de foco, meditação, leitura, treino, escrita. Defina as 3 tarefas mais importantes do seu dia e ataque-as sem piedade. Disciplina diária é liberdade futura. No próximo capítulo, vamos explorar uma das leis mais mal compreendidas do sucesso, a lei do esforço mínimo. Mas atenção, ela só funciona para quem já saiu do campo da mediocridade. O objetivo não é trabalhar mais duro, é trabalhar com inteligência brutal. Você foi ensinado a associar esforço com valor, mas isso é um erro. Não vence quem se mata de trabalhar, vence quem escolhe onde aplicar sua energia. Essa é a lei do esforço mínimo, máximo resultado com o mínimo desgaste. Mas atenção, ela só é válida para quem já superou a mediocridade. Esforço por esforço é desperdício. Milionários entendem a alavancagem. Eles sabem o que precisa da presença deles, o que pode ser delegado, o que gera retorno exponencial e o que só rouba tempo. Eles não fazem mais, fazem melhor. Tim Ferriss, autor de Trabalhe 4 horas por semana, vive essa lei no limite. Ele não busca trabalhar menos por preguiça, mas por estratégia. Ele aplica foco absoluto em poucas tarefas de alto impacto. Elimina distrações, automatiza o que pode. E assim, cria liberdade com resultado. Esforço direcionado, resultado multiplicado. Você está ocupado ou sendo produtivo? Quer aplicar essa lei? Então, elimine tarefas inúteis. Foque no que te dá 80% do retorno com 20% do esforço. Automatize processos. Delegue o que não é seu ponto forte. Proteja sua energia com ferocidade. A vitória não é de quem faz mais, é de quem faz certo. No próximo capítulo, vamos atacar de frente um dos maiores ladrões de riqueza da atualidade: a procrastinação. E por que ela está matando silenciosamente os seus sonhos? Cada vez que você adia, você empobrece. Procrastinar é o hábito mais disfarçado de fracasso. Você acha que está só esperando o melhor momento, mas na verdade está entregando sua liberdade de bandeja ao tempo. Procrastinação é um mecanismo de autossabotagem. É o seu cérebro fugindo do desconforto, mesmo que isso custe seu futuro. A cada tarefa adiada, sua confiança diminui. Seu senso de urgência se dissolve. Sua mente se acostuma a perder. E no fim, você não sente culpa por fracassar. Sente culpa por saber que podia ter feito e não fez. Mel Robbins criou a regra dos 5 segundos depois de perceber que estava arruinando sua vida por adiar tudo. A regra é simples. Quando você tiver uma ideia ou necessidade de agir, conte de 5 a 1 e execute. Sem tempo para o cérebro sabotar. Sem negociação com a preguiça. Apenas ação. Essa regra resgatou sua carreira, seu casamento, sua vida e hoje é aplicada por milhões. Você está esperando o quê? A ideia perfeita? O cenário ideal? A inspiração divina? Ela não virá. Haja. Agora. Quebre grandes metas em ações pequenas. Use contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Faça. Comemore pequenas vitórias. Isso cria impulso. Procrastinação é o vício de fugir da grandeza. No próximo capítulo, vamos abrir um dos maiores segredos dos milionários. Como eles pensam sobre o tempo, porque enquanto você troca horas por dinheiro, eles constroem riqueza que vence o relógio. Pobres trocam tempo por dinheiro. Ricos compram tempo com dinheiro. A maior diferença entre ricos e pobres não é o saldo bancário, é a maneira como enxergam o tempo. Enquanto uns vendem cada hora da vida, os outros constroem ativos que trabalham por eles. Tempo é o único recurso que você não pode recuperar, mas a maioria vive como se fosse infinito, perdendo horas em redes sociais,
trabalhando em coisas que não escalam, fazendo tarefas que poderiam ser delegadas. O milionário não é obcecado por dinheiro, é obcecado por tempo. Ele entende que, quanto mais livre fica, mais pode criar, liderar e expandir. Naval Ravikant, investidor e filósofo do mundo dos negócios, tem uma visão clara. Você ficará rico ao oferecer o que escala, produtos e mídia, não vendendo seu tempo. Ele investe em empresas, cria conteúdo e constrói sistemas. Enquanto a maioria está presa em horários fixos, Naval usa o tempo como um aliado, não como um inimigo. Quer começar a pensar como um milionário? Identifique tudo o que te rouba tempo. Pare de fazer tarefas de 10 horas se você quer ganhar 1.000 horas. Invista em ativos, negócios, conhecimento, sistemas, pessoas. E lembre-se, se você não controlar sua agenda, alguém vai fazer isso por você e vai te pagar pouco. No próximo capítulo, vamos revelar o que realmente sustenta a riqueza duradoura. Uma missão maior que o dinheiro, porque sem propósito, até o milionário mais rico está falido por dentro. Dinheiro sem missão vira veneno. Propósito sem ação vira ilusão. Você pode até enriquecer sem propósito, mas não vai durar. Não vai ter paz, não vai ter legado. Todo milionário que permanece no topo tem uma missão maior que ele mesmo. A missão é o que te sustenta quando o dinheiro não for suficiente. É o que te empurra nos dias difíceis. É o porquê por trás do que você faz. Sem isso, o sucesso é vazio. E o vazio cobra um preço alto. É por isso que tantos ricos se perdem, entram em vícios, sabotam o próprio império. Eles ganharam dinheiro, mas perderam o sentido. Muhammad Yunus criou o Grameen Bank para ajudar pessoas pobres a terem acesso a crédito. Ele não pensava em lucro, pensava em transformação. O resultado tirou milhões da miséria, revolucionou o sistema bancário, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Sua missão criou riqueza verdadeira, social, emocional e financeira. Agora olhe para você. Qual é a sua causa? Quem você quer servir? O que você quer construir além do dinheiro? Se você ainda não tem essa clareza, tudo bem, mas comece a buscar, porque missão não é algo que você inventa, é algo que você descobre dentro de si, quando para de viver no automático. Quando o dinheiro for o único motivo, ele será o primeiro a ir embora. E agora chegou o momento mais direto, mais cru e mais necessário de todos: a hora da verdade. No próximo capítulo, vamos falar sobre o pilar que sustenta tudo: responsabilidade radical. Porque no fim das contas, ninguém vai fazer isso por você. Se você não assumir o controle total da sua vida, alguém vai. E você vai trabalhar para ele. Chega de culpar o passado, chega de culpar o governo, chega de culpar o azar, o pai ausente, a escola ruim. A vida começa a mudar quando você assume. A responsabilidade é minha, toda ela. Sempre foi. Responsabilidade radical não é peso, é poder. É dizer, eu sou o único responsável pela minha realidade. Se algo não está como eu quero, cabe a mim mudar. Essa é a mentalidade que destrói a vitimização e constrói impérios. Milionários não terceirizam culpa. Eles assumem, corrigem, evoluem. Quando os foguetes da SpaceX explodiram um após o outro, Elon Musk não jogou a culpa em ninguém. Ele assumiu, ajustou, persistiu. Hoje, é o homem que está levando a humanidade para Marte. Porque quem assume tudo, comanda tudo. Você quer mudar de vida? Então pare de apontar. Comece a construir. Revise suas decisões ruins. Assuma seus erros. Corrija suas rotas, porque ninguém vai fazer isso por você. Nem o Estado, nem seu chefe, nem seu parceiro. Só você. A liberdade que você procura está escondida atrás da responsabilidade que você evita. Encerramento poderoso. Você acabou de acessar os 20 códigos mentais que moldam uma mente milionária. Mas nada disso vale se você não agir. Você pode continuar sendo espectador, ou pode escolher se tornar protagonista. Você pode continuar sendo mais um no meio da multidão, ou pode decidir hoje ser o 1% que vence.
A decisão é sua. Sempre foi. Disciplina é liberdade. Desapego é força. Propósito é direção. E responsabilidade é o ponto de partida. Agora olhe no espelho e diga em voz alta: ninguém vai fazer isso por mim, mas eu vou. Se você sentiu esse vídeo mexer com algo dentro de você, se ele te confrontou, te sacudiu, te despertou, então compartilhe, não por ego, mas por missão, porque o mundo precisa de mais mentes milionárias. Está pronto para se tornar uma delas?